Olá, eu sou Marcelo Paulo, responsável do Grupo Livres, sou técnico em reabilitação e dependência química e o Grupo Livres trata o assunto dependência química, ok? Nós estamos aí numa série de 5 vídeos, nós estamos falando sobre a mudança de comportamento do dependente químico, desse indivíduo. Então, no vídeo anterior, nós falamos do primeiro estágio nesse processo de mudança desse indivíduo, desse dependente químico. E o primeiro estágio, nós falamos no vídeo anterior, é a pré-contemplação. Nesse processo da pré-contemplação, a estratégia adequada do conselheiro, do técnico em reabilitação, em dependência química, com esse indivíduo, com esse dependente químico, a estratégia é a informação. As informações vai ajudar a esse dependente químico nesse processo de mudança de estágios, a ter a consciência da doença dependência química, ok? Então, nesse primeiro estágio, eu expliquei no vídeo anterior que ele cria muita resistência ainda, ele ainda está no processo do mecanismo de defesa, ele nega o malefício da dependência química na vida dele, ele nega problemas com a drogadição ativa dele, ele cria essa resistência. Então, a estratégia adequada são as informações para que essas resistências sejam quebradas. E aí se abre a oportunidade para um novo processo, um novo estágio, que é o segundo estágio, que nós vamos falar agora aqui rapidamente, que é a contemplação, ok? Então, nesse processo de contemplação, a ambivalência ela é muito forte na vida e na mente desse indivíduo, desse dependente químico. O que é ambivalência? Ambivalência é um estado em que a pessoa, ao mesmo tempo, ela considera uma mudança, mas ao mesmo tempo, ela também rejeita essa possibilidade dessa mudança. Então, ora, ela vê a possibilidade realmente de uma mudança, mas ao mesmo tempo ela nega essa possibilidade ou rejeita essa possibilidade para uma mudança, ok? Então esse é o processo da contemplação. Isso tudo, quero deixar bem claro aqui, uma observação, esses estágios, esse processo de mudança, isso está no primeiro contato que o conselheiro, um profissional da área da dependência química tem com esse indivíduo, que nós chamamos de entrevista motivacional. É o primeiro contato. Então, nesse primeiro contato, por isso que é importante esse profissional ter esse feeling, essa sacada, para perceber qual é o momento em que esse indivíduo está passando, qual é o estágio que ele está no momento, para poder ter a estratégia adequada, certa, específica para esse momento específico desse estágio que esse indivíduo dependente químico está passando. Então, nesse segundo estágio, nessa segunda fase, ele já passou da pré-contemplação, ele já recebeu as informações, ele já sabe que é portador de uma doença, ele já tem a conscientização disso, então já se abriu uma nova oportunidade de continuar com esse assunto, com essa abordagem nesse indivíduo, nesse dependente químico, que é esse estágio da contemplação. Mas esse estágio da contemplação, volto a repetir, ele está nessa ambivalência. A ambivalência nesse momento ela é muito forte, traz confusão na mente desse indivíduo. E aí é que está a estratégia que esse profissional da área da dependência química tem que encaixar adequadamente nesse momento agora. E qual é a estratégia adequada para esse momento agora da ambivalência? Nesse indivíduo dependente químico, é trazer motivação a ele, é mostrar para ele a capacidade que ele tem de mudança, trazer motivação, sugerir para ele parar com o uso de drogas e explicar os malefícios que isso tem feito na vida dele. Fazer ele ter a consciência que ele pode começar esse processo de parar com o uso de drogas, interromper isso, até mesmo diminuindo esse processo.
diminuindo esse processo, dando opções para ele, explicando para ele algumas coisas no que diz respeito, por exemplo, a alguns evites que ele tem que colocar em prática, evitar lugares, evitar pessoas, evitar situações que podem trazer prejuízos para ele nesse processo de mudança de comportamento para o estágio de recuperação, ok? Então, a estratégia adequada nesse momento da contemplação, nesse estágio que ele já tem a consciência, que ele já está com esse processo da ambivalência. A hora ele quer a recuperação, ele vê a possibilidade disso, mas ao mesmo tempo ele ainda quer continuar com o uso das drogas, justificando, usando mecanismo de defesas, dizendo que a droga não é tão prejudicial assim, que ele não tem tantos prejuízos assim. Ele ainda continua negando. Ao mesmo tempo ele quer o processo de mudança, mas ao mesmo tempo ele rejeita. Isso é ambivalência. Então, o profissional dessa área, o conselheiro, o técnico em reabilitação e dependência química tem que ter essa estratégia de levar motivação a esse indivíduo, conscientizando ele que ele tem capacidade sim de mudar, levando motivação para ele, levando o lado bom de uma recuperação, de uma vida sadia sem as drogas, ok? Então, eu quero encerrar esse segundo vídeo dessa série de 5 vídeos falando desse processo de mudança, desse modelo de mudança de um indivíduo, de um dependente químico que passa por esses estágios: a pré-contemplação, a contemplação, a preparação, a ação e a manutenção. São 5 vídeos que nós vamos colocar aqui as informações sobre esses estágios, sobre esse processo de mudança, ok? Se você gostou desse vídeo, deixa seu comentário, deixa sua like aí, participa comigo, coopera aí com esse vídeo, compartilhando, fazendo sua inscrição gratuita, clicando lá naquele sininho, nesse sininho que vai aparecer aí no vídeo, para que você fique recebendo os nossos vídeos assim que nós postarmos, para você poder compartilhar e alcançarmos famílias que ainda estão passando por esse sofrimento da dependência química com um querido ou uma querida em casa, ok? Então, conto com a sua participação, ficamos por aqui e até o próximo vídeo, quando nós vamos falar agora do próximo estágio, que é a preparação, ok? Então, conto com a sua inscrição, é muito importante, e até o próximo vídeo, ok?